Shalom Ubrahá. Preciso declarar e testemunhar o que o Deus Altíssimo fez e está fazendo comigo. Hoje vou revelar profecias para 2026 e o restante de 2025. Preciso dizer tudo que Deus me revelou. Não posso me calar, porque a palavra diz que se o atalaia avisar o que vai acontecer, então ele se livrará. Caso contrário, senhores, esse líquido vital cairá sobre sua cabeça. Hoje preciso dizer o que Deus me mostrou e falou para comunicar ao mundo. Que todos saibam, irmãos, que Deus falou pela minha boca. Que todos saibam que o Senhor advertiu pessoas e nações por meio deste atalaia. Então ninguém vai ter desculpa naquele dia dizendo que Deus não advertiu, que Deus não falou, quando na verdade Deus sim falou. O detalhe é que nem todo mundo está disposto a ouvir a voz de Deus. E começo dizendo, senhores, que Deus falou comigo sobre a Colômbia. Colômbia, este é o tempo de Deus para você. Deus vai levantar a nação da Colômbia. Vem um tempo de avivamento em que o Senhor trará mudança para esta nação. Irmão, Deus trará mudança em breve. Deus vai pesar a mão até sobre o presidente desta nação. A mão pesada cairá sobre ele. Porque, irmão, já que ele renegou contra Deus, já que se levantou contra Deus e achou que com sua força humana pode enfrentar o Senhor. Você não sabe, irmão, que não existe ninguém que possa se levantar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que possa enfrentá-lo e dizer que saiu vitorioso? Amém. Então esse homem, irmão, o Senhor vai quebrantá-lo porque ele quis e quer passar por cima do Senhor. E Deus vai levantar a Colômbia, mas sem esse homem, Deus vai levantar a Colômbia. Mas sem os planos ocultos que esse homem tem tramado contra o irmão do Senhor, contra a igreja e contra a própria nação dele. Irmãos, oremos, pois Deus tem o controle para levantar a Colômbia. O Brasil vai ser sacudido por Deus. Deus vai estremecer a nação do Brasil e vai estremecê-la com muitas coisas desastrosas. Eu podia ver desastres muito fortes para a nação do Brasil. Deus enviava, irmão, desastres naturais de alto calibre para este país. Desastres naturais, irmão, que iam acabar com muitas coisas. Vi muitas pessoas perderem a vida e Deus me falava que ele ia sacudir o país. Com fogo, com terremoto, com incêndio, que é o mesmo fogo, irmão, e com água. Porque não creram em Deus, irmão. Vi pessoas aqui zombando dele. E o Senhor vai expô-los a um pessoal do governo do Brasil. Saberão que com Deus não se brinca. Saberão que o Senhor, irmão, tem jogos pesados. Saberão que o Senhor é Deus e que com Ele não se brinca. Esse carnaval que fizeram no Brasil, esse carnaval zombando, esse carnaval buscando, irmão, a ira de Deus, porque é isso que estão buscando, onde tentam zombar de Deus, mas ninguém pode zombar de Deus. A Bíblia afirma que tudo o que o homem semear também colherá, pois Deus não pode ser zombado. Todo aquele que fez algo vai ter a consequência com o Senhor. Equador viu o Equador ser estremecido. Deus vai estremecer o Equador. Nesta nação é tempo de humilhação, quando Deus quer que as pessoas se humilhem. Por quê? Porque é o tempo de Deus para esta nação. Senhores, tudo o que Deus me revelou se cumpriu em cada nação. Antes, irmão, profetizei sobre esta nação e Deus cumpriu em 2020. Para 2021 se cumpriu o que profetizei em 2021. Para 2022 se cumpriu o que profetizei em 2022 para 2023. Se cumpriu o que profetizei em 2023 para 2024. Se cumpriu o que profetizei em 2024 para 2025. Se cumpriu. Por quê, irmão? Porque agora estou fazendo esta profecia que vai acontecer em 2026, irmão, 80% e 20% em 2025. Algumas coisas devemos orar para evitar, outras vão acontecer de qualquer forma. Para que ninguém, irmão, diga que não foi avisado ou informado. Deus está avisando as pessoas, irmão,
E Deus, irmão, falava comigo sobre o Equador. O Equador vai receber um abalo, irmão, da parte de Deus. Vi estremecido, irmão, grandes sismos e um forte terremoto nesta nação, que precisam buscar a Deus, precisam se voltar para o Senhor Deus. Ele fala comigo sobre Guiana. Guiana, o tempo de Deus chegou para Guiana. Guiana, prepare-se, Guiana, prepare-se, Guiana, Guiana. Deus está irado, mas trará um avivamento a esta nação. Sabe? Mas primeiro, Deus vai trazer uma limpeza na Guiana. Deus vai trazer uma limpeza na Guiana. Prepare-se, Guiana, porque Deus vai trazer uma limpeza e vai levantar um avivamento neste lugar. Por quê? Porque o clamor das pessoas na Guiana chegou. Irmão, a presença de Deus, o Senhor ouviu vocês, mas primeiro Deus vai trazer uma limpeza nesta nação. Vi pessoas caírem até nos altares, inclusive ministros reconhecidos que foram eliminados. Irmão, será que faleceram? Sabe do que falo? Por quê? Deus trará um novo avivamento aqui. E vai usar pessoas que estão dispostas a se deixar usar por Deus para que Deus as use. Deus está chamando, irmão, a atenção da Guiné Equatorial na África. Deus me levava até a África e me mostrava a Guiné Equatorial. Guiné Equatorial. Deus está chamando a sua atenção. Guiné Equatorial. Porque há um plano macabro aqui, mas tem a ver com a política desta nação. Vi algo que estavam tramando em segredo para a política desta nação. Na nação da Guiné Equatorial, Deus está chamando a atenção da Guiné Equatorial. Por quê? Porque Deus quer que voltem para Ele, irmão, já que há um plano ruim na política. Vocês estão prestes a serem mergulhados em algo terrível, em uma ditadura muito forte. Ouçam o que digo, irmão. Vivam com mais intensidade do que já vivem. Algo quase parecido com o que está acontecendo em Cuba. E Deus quer que vocês orem a Deus para que o Senhor detenha esse plano do inimigo, para que Deus detenha esse plano das trevas. Guiné Equatorial, Deus fala com você, ouça sua mensagem. Peru, 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 Peru. É tempo, Peru. É tempo de Deus levantar a nação do Peru. É tempo de Deus levantar o Peru e Deus vai levantar o Peru. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém, Peru. O tempo de Deus está chegando para você. Mas primeiro o Senhor vai expor pessoas aqui. Primeiro o Senhor vai expor pessoas aqui que tinham planos antibíblicos. Pessoas que pertencem ao governo e estão cometendo, irmão, crimes silenciosos, irmão, e coisas de lavagem vão vir à tona. Aqui tem gente que está fazendo coisas, irmão, que não são justas. Aqui tem gente que está se envolvendo com a injustiça. E por quanto eles estão se envolvendo com a injustiça? Não creram e se opuseram a Deus, Ele vai expor isso. Gente que pertence ao governo, gente, irmão, que pertence ao gabinete e até mesmo esta presidente desta nação. Se não se voltar para Jeová, se não se voltar para o Senhor, há um escândalo que vai manchá-la para sempre. Amém? Quando ela deixar a presidência, uma bomba vai explodir. E essa mulher precisa voltar-se para o Senhor e pedir a Deus sabedoria para governar a nação do Peru. Nicarágua, Deus ainda não terminou com você. Tchau! Deus está prestes a surpreender a nação da Nicarágua. A morte prestes a entrar, ouçam. Vejam o espírito de morte entrando, mas não ao povo, mas, irmão, ao governo. Deus me mostrou um espírito de morte entrando no governo. E pessoas aqui, irmão, começavam a cair mortas. Sabem? Ore a Deus, irmão,
pela sua nação e governo, para que Deus ilumine e toque esses corações duros, pois ele deseja que se voltem para ele. A morte do ímpio. Vi muita água na Nicarágua, Deus mostrava abalo, inundações. Nicarágua, é tempo de se voltar para o Senhor. Nicarágua. É tempo de se voltar para o Senhor, Nicarágua. Deus está chamando sua atenção a Deus. Deus está chamando sua atenção porque dias difíceis e momentos duros estão por vir. Deus, irmão, me mostrava o México, onde vi algo muito forte. Eu vi, irmão, que o mar começava a recuar e vi um alerta de tsunami. Eu vi inundações, eu vi, senhores, escutem bem, como? Grande parte da população entrou em pânico. Eu choro a Deus para que tenha misericórdia. E não estou dizendo, irmão, que Deus quer que aconteça um tsunami aqui. Não, irmão. Eu vi um alerta de tsunami, porque eu falo o que Deus me mostra e Deus me mostra. Isso, irmão, é para que as pessoas orem e fiquem alertas, para que as pessoas orem e entendam, irmão, que Deus está chamando a atenção delas. Eu não me considero uma figura pública, não me considero um artista, me considero um servo de Deus, um profeta, um atalaia. Não quero que me vejam como uma figura pública, não quero que me vejam como alguém além de simplesmente um servo e um atalaia. Um profeta transmite o que Deus revela. Eu poderia ter sido um artista reconhecido, eu poderia ter sido um ator famoso, eu poderia ter sido um esportista conhecido. Tudo isso, irmão, deixei para seguir a Cristo e ser usado como sua sentinela para as nações. México, Deus está me mostrando um forte terremoto que sacode e estremece. Deus está irado com esta nação, irmão. E principalmente com o povo daqui e sua presidenta, pois não o tem honrado. Cláudia Sheinbaum deve honrar a Deus. Obrigado. Cláudia Sheinbaum, honre a Deus, pois aqui está o profeta que previu sua presidência anos antes. Como você retribui a Deus? Qual é? Fazer ritual? Fazer rituais na sua posse? Como você retribui a Deus? Viver uma vida contra o Senhor, porque Deus te vê e sabe a que você pertence, Deus conhece as lojas e tudo isso, Deus sabe o que você faz. A oculta. Irmão, tem gente que parece tranquila, mas na intimidade, quando ninguém vê, são outras pessoas. Deus está chamando o México para voltar a Ele e chama a sua atenção de forma especial. Chile, prepare-se. Chile. Deus está chamando a atenção do Chile. Chile. Vi algo muito forte. Chile. Vai haver um julgamento, vai haver um castigo. E é um terremoto que vai te estremecer forte. Um terremoto muito forte que vai te sacudir. Edifícios vão desabar. Deus está chamando essa atenção do Chile, mas não digo que será no próximo ano. Mas Deus me revelou e disse: diga a eles que voltem para mim. É hora de me buscar. Do governo ao povo. Desde o governo às pessoas. E há coisas que têm sido feitas aqui que vão vir à tona. Uso. Senhores, é tempo de buscar a Jeová. É tempo de voltar-se para o Senhor. Chilenos, Argentina, Deus vai te devolver o que você perdeu, Argentina. Tempo de restauração virá. E mesmo que não voltem a ser como antes,
ainda virão tempos de refrigério. Perguntei ao Senhor se a economia voltaria ao normal ou até melhor do que antes. E Deus me disse, não. Eles vão se levantar, mas não igual, nunca mais será o mesmo. Não pelo que fez o governo anterior, mas, irmão, porque há algo espiritual. Há algo espiritual aqui. Deus vai levantar a mão sobre a Argentina. Panamá, 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 Panamá. Senhor, o Senhor me deu várias profecias para o Panamá. Quero dizer ao Panamá que Deus trará um avivamento ao país. Deus trará um avivamento ao Panamá. Deus vai levantar um avivamento nesta nação. Vem um tempo em que Deus vai levantá-los. Mas eu vi um artista, irmão muito famoso e reconhecido daqui, que teria falecido e seria chorado por toda a nação. Deus tenha misericórdia, Panamá, mas Ele trará avivamento para vocês e vai levantar essa nação. Nem sempre entendemos o mal no início, mas o importante é como tudo termina. Panamá, continuem orando. Que Deus ouviu o seu clamor. M-O-L. É o sinal do avivamento nesta nação, irmão. Deus vai levantar esta nação. Guatemala, irmão, todos viram o que profetizei para a nação. Os terremotos, irmãos, que aconteceram semanas atrás, foram profetizados no ano passado com data, irmãos, senhores. Não me alegro quando Deus permite desastres a uma nação. Isso não é um ato de contentamento para mim, não. Pelo contrário, é para mim. É para mim algo difícil de aceitar, é para mim algo assustador de digerir, mas eu tenho que entregar o que Deus me dá. Jeremias também era chamado de terror. As pessoas perguntam por que não profetizo coisas boas, mas como posso fazer isso se estão de costas para Deus? Fogo no que vem, juízo no que vem. Isso não me preocupa que me digam, aí você está colocando terror? Se diziam o mesmo para Jeremias, Jeremias disse, terror, terror, ouço o povo dizer nas ruas, chamavam Jeremias de terrorista. Porque, irmão, ele falava a verdade de Deus. Não vou me calar, preciso falar o que Deus me diz. Mesmo que isso custe, dizem que isso pode me custar a vida, porque já recebi ameaças, mas continuarei levando a palavra de Deus. Assim como o Senhor me entrega, assim como o Senhor me faz saber, irmão, como o Senhor me permite encontrar sua palavra para entregá-la ao povo. Venezuela, Deus ainda não terminou com a Venezuela. Venezuela, Deus ainda não terminou com você. O tempo dele vai te surpreender. Venezuela, há um plano sendo feito, mas a Venezuela precisa se humilhar. Mas a Venezuela precisa buscar a Deus, porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Vi irmãos cristãos aqui apoiando e esperando o ditador desta nação, aliado da Venezuela, como desejam. Irmão, que Deus faça o que vai fazer, Deus vai fazer, mas no seu tempo. Primeiro, as pessoas devem buscar Deus. Digo ao povo de fé da Venezuela, não percam a esperança, o momento de Deus virá. Mas é necessário que as pessoas, irmão, continuem orando, continuem clamando, é no tempo dele que Deus vai fazer. Profecias que Deus me deu para 2024 já começaram a se cumprir, e para 2025, a intervenção, irmão, no resgate na embaixada da Argentina, militares dos Estados Unidos da América entraram na Venezuela e retiraram as pessoas. A fraude cometida por esse homem já foi profetizada. Mesmo assim, digo para não perder a esperança, Venezuela, pois Deus vai surpreender. Tem uma surpresa, irmão, que eu não posso dar muitos detalhes por aqui,
porque eu sei que Maduro assiste meus vídeos e pode se alertar se eu falar o que vou dizer, irmão. E tomar a dianteira, irmão. Isso era o que acontecia com Eliseu. Deus mostrava as coisas para ele e ele contava. O rei de Israel, Acabe, e Acabe tomava a dianteira contra a Síria. O rei da Síria perguntou: quem revela nossos planos? Quem está traindo? O general da Síria explicou: ninguém traiu, mas há um profeta chamado Eliseu. Tudo o que você revela na sua câmara mais secreta, tudo o que você fala, tudo o que você revela no seu coração, tudo o que você pensa, ele já sabe, porque Deus revela para ele e ele conta ao rei. E é por isso que eles estão sempre um passo à nossa frente. Honduras, Deus ainda não terminou com você. Honduras, é que existe um plano da elite. Mas se o povo orar a Deus, pode impedir esse plano. Se o povo orar a Deus, pode impedir esse plano. Pode impedir esse plano das trevas do inferno. Obrigado. Dias difíceis se aproximam, irmãos, para os Estados Unidos. Senhores, Deus me mostrou abalo, irmão, abalo para Arkansas. Vi o Texas de novo, irmão, como Deus o sacudia. Vi abalo para Nova York e vi, irmão, abalo da parte de Deus para Atlanta. Prepare-se, irmão, porque o que estou dizendo é assim. E vi abalo, irmão, com inundação, com terremoto e com tornados, catástrofes que vão deixar mortos por toda parte. Senhores, 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 estou falando com antecedência para que as pessoas não aleguem ignorância, para que não digam que Deus não nos avisou. Porto Rico em 2026, anote o que digo, em 2026. Deus vai te fazer dançar como bêbado? Meu povo de Porto Rico, busquem Jeová e peçam a Deus que pare a calamidade e o juízo iminente. Momentos difíceis virão. É hora de buscar ao Senhor, Senhor. É hora de buscar a Deus. Deus está chamando a atenção de muitas pessoas, irmão. Eles estão planejando, irmão, outro confinamento. Eles estão planejando, irmão, outro confinamento de novo. E é preciso buscar a Deus, irmão. É preciso buscar ao Senhor. É preciso buscar a Deus. É preciso buscar a Jeová. Agora, irmão. Busque a Deus, irmão. Obrigado. Eu presenciei um ataque de doença. Muito delicado, irmão. Preste atenção para Donald Trump. Mas era algo, irmão, que provocava a elite. Mesmo com ataques, irmão, Deus fará algo e vai protegê-lo. Mesmo com ataques, irmão, Deus te protegerá. Porque eu vi, irmão, vi um ataque muito forte contra esse homem, irmão, que Deus vai protegê-lo. República Dominicana. O julgamento, irmão, vai começar. O julgamento vai começar, irmão, pelo governo, sim, por político do meu país. Vai começar o julgamento de Deus. É o tempo do julgamento político de 2026, irmão. Prepare-se, irmão. Políticos cairão mortos aqui na República Dominicana, pois Deus está irado e começará por aqui. Pela cabeça de muitos desses charlatães, porque mexeram com coisas que não deveriam. Mexeram com coisas, irmão, que não deveriam. Deus, irmão, está chamando muitas pessoas. Deus está fazendo chamados. Deus me mostrou, irmão, como fizeram um atentado a um grupo musical
irmão mexicano, irmão mexicano. Vi como faziam um atentado. Vi um espírito de morte perseguir o pai de Rick Iglesias, o famoso artista Júlio Iglesias. Ele tem que buscar o Senhor. Esse homem tem que se arrepender, tem que buscar a Deus, tem que buscar o Senhor. Tem que buscar a Deus, tem que buscar ao Senhor. Deus está me mostrando, senhores, um plano do inimigo que consiste, irmão, esse plano consiste, irmão, em um plano mundial. Ouça bem, para atacar, irmão, o evangelho, para que ele não continue crescendo, e isso, irmão, vinha do Vaticano. Então, muito cuidado, senhores, muito cuidado, povo de Deus, é preciso estar orando. Vi planos sendo feitos aqui, irmão, desta vez contra a igreja. Obrigado. Há um programa, irmão, que será desenvolvido em vários lugares e nações, para pegar as impressões do corpo, não só as digitais, mas dos olhos, da saúde, em cima da mão, irmão, e outras coletas genéticas do corpo. Para assim, irmão, preparar o selo da besta. Porque mesmo que as pessoas não saibam, irmão, quem receber essa marca, irmão, ela vai ficar muito aderida ao corpo geneticamente. E isso, irmão, eu vi porque me foi mostrado em espírito, foi me revelado. Ouça bem os planos do inimigo. Dias difíceis estão chegando, irmão. Dias tremendos estão vindo, onde Deus está exigindo que as pessoas o busquem, onde Deus está exigindo das pessoas que elas precisam buscá-lo. Agora, por quê, irmão? Porque dias adversos estão chegando, dias difíceis estão chegando. Dias, irmão, dias estão chegando, irmão, dias difíceis sobre as nações. Dias muito difíceis estão chegando sobre as nações. Este é o tempo que Deus está preparando, irmão, para que o busquemos. Eu vi um plano, irmão, das trevas, e Deus me disse: veja como está o meu povo está dormindo, o meu povo, irmão, está dormindo. Vi pessoas, irmão, vou te dizer, quem estava aqui perdeu tempo. Não vou entrar em detalhes, mas vou dizer o que Deus me mostrou. Vi ataques das trevas, irmão, contra a igreja, e o Senhor mais uma vez me disse: olha como está o meu povo está perdendo tempo, o meu povo está perdendo tempo, o meu povo está obrigado. Perdendo irmãos e tempo, Deus me falou e vi uma reunião de demônios, que desta vez já não buscava apenas atacar o tempo dos cristãos, mas, irmão, buscava desestabilizar a perspectiva, desestabilizar o foco do povo de Deus. Focando, irmão, ouça bem, em uma identidade falsa. Como? Assim? Sim, através, irmão, da tecnologia. Por isso você vê o mundo como está, irmão, você vê que está em um lugar. Se acontece um acidente, ao invés das pessoas ajudarem, o que fazem é gravar. Se perdeu o afeto natural. E o Senhor me disse, é disso que falo na palavra, sobre o comportamento dos homens nos últimos dias. Pessoas assim. O mais forte, irmão, é que Deus mostrou que isso está entrando na igreja. Gente sem afeto natural. Se perdeu, ouça bem. Se perdeu, ouça bem o que identifica os homens de Deus, o povo do Senhor, que é o amor pelo próximo. Está esfriando aqui, irmão. Esses são sinais dos últimos tempos. Por causa da maldade, o amor de muitos se esfriará. O que diferencia as pessoas como racionais é a empatia. Deus me disse, não é só empatia, irmão. Isso também está chegando ao povo de Deus. Irmão, cristãos, ouçam isso. E Deus me disse, olha como o meu povo está insensível. Vi demônios, irmão, dizendo, ataquem eles.
para que percam a percepção, para que ou seja, não saibam nem onde estão pisando, para que percam a percepção de amar, para que amem o que não deveriam amar. Percebi que a Bíblia afirma que no fim dos tempos o caráter dos homens será sem afeto natural. Pessoas que zombam das coisas de Deus e depois vão a um culto para, entre aspas, se alegrar. Pessoas que fazem as coisas, irmão, e nem suam. Gente que acha que está indo para o céu, mas está indo para queimar no inferno. Você pergunta como estão e respondem: bem em Deus. Percebi, irmão, que esse é o caráter dos homens nos últimos dias. Que percam a percepção e achem que estão bem quando estão pior do que Judas. Infelizmente, muitos irmãos do povo de Deus não percebem isso. Senhores, dias difíceis se aproximam e a fé do povo de Deus será provada. E sabe com o quê? Porque, irmão, vão distorcer a percepção com inteligência artificial, com tecnologia, graças às redes, estão mudando a mentalidade, principalmente do povo. Irmão, falo disso porque foi o que o Senhor me deixou saber sobre a igreja. Você e eu não somos do mundo. Você e eu não somos do mundo. Hoje em dia as pessoas estão medindo as coisas, irmão, pelas redes. Se você não é um pregador famoso, não te convidam. Se você não tem números, não te convidam. Antes, os pregadores, adoradores e ministros eram convidados por revelação de Deus. Olha, Deus me mostrou que eu tenho que te convidar, agora te convidam porque você é famoso, agora te convidam porque você tem números. Gente que está mais vazia, irmão, que um talo de mandioca, que está mais seca que uma batata doce, mais vazia que um carrinho de mão pregando, irmão, e não tem nada para dar. Enquanto homens de Deus muito ungidos estão no anonimato, sentados atrás. Porque não tem, não tem, irmão, número, porque não tem fama. Sério? É o que vemos atualmente. Mudança de percepções entre o povo de Deus, que passa a aprovar o que Deus não aprova. Vou com ele a caminho do inferno, que Deus tenha misericórdia. Irmão, vem um ataque contra as crianças dos infernos. Criança, vão acontecer muitos desaparecimentos. Cuide deles, cuide dos seus filhos, cuide dos seus filhos, porque dias difíceis estão chegando, dias adversos estão vindo. Dias difíceis estão chegando, dias de choro estão vindo, dias de lamento estão chegando. Eu vi um plano, irmão, da elite contra as crianças. Cuide dos seus filhos, não os deixe sair sozinhos. Que eu já te expliquei um plano há 1 ano, 2 anos atrás, que Deus me mostrou da elite. Um plano onde eles darão dinheiro ao crime organizado para sequestrar pessoas, especialmente irmãos e crianças, para uso em rituais. Obrigado por assistir ao vídeo. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com isso, porque dias difíceis estão por vir, dias adversos estão chegando. Deus chama a atenção das pessoas. Deus está chamando a atenção das pessoas. Hora de voltar ao Senhor, irmão. Deixe seu like no vídeo e compartilhe você que está chegando. Deus te abençoe e Deus te guarde. Compartilhe isso nas suas redes sociais. Vou te convidar a se inscrever, se ainda não se inscreveu, e a me seguir. No Facebook para oração como Dion de la Rosa, e no Instagram como Profeta Dion de la Rosa, e no TikTok como Profeta Dion de la Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não sou eu, são contas falsas que estão se passando por mim. Nosso ministério não tem orfanato, nem fica mandando solicitação para ninguém, nem pedindo dinheiro para ninguém. Muito cuidado, Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom uvracha, uvracha.